Oi, aqui é a pastora Melina Figueiredo e essa é a nossa nona aula da série Identidade. Hoje nós vamos falar sobre paz, mais um gominho do nosso fruto do Espírito. E falando sobre paz, eu quero ler com vocês em João capítulo 20, versículo 19, que diz assim: Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos e de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz seja com vocês. E em seguida mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Olha, nesse texto que nós lemos, a palavra paz apareceu duas vezes. A primeira vez apareceu ali muito no sentido de um cumprimento, no sentido de uma saudação. Jesus ele se colocou no meio dos discípulos, o que dá a entender que ele transpassou a parede, o que dá a entender que ele simplesmente apareceu ali como se fosse uma mágica, né? Ele não é mágico, mas ele é poderoso, ele tem o poder de fazer todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando Jesus ele se colocou no meio dos discípulos e ele faz essa saudação dizendo paz seja convosco, né? Paz seja com vocês. Eu imagino que a princípio deve ter sido assustador para eles, porque a Bíblia diz que eles estavam trancados, reunidos, né? E eles estavam com medo dos líderes judeus. E do nada, Jesus simplesmente, ó, estava tudo trancado, tudo fechado, e do nada Jesus aparece no meio deles e fala: Paz seja convosco. Mas é interessante que ele mostra o seu lado, ele mostra a sua mão ferida. Isso aqui foi depois da crucificação, depois da ressurreição de Jesus. Ele ainda não tinha aparecido para os seus discípulos. E quando isso acontece, eles se espantam, eles ficam eh, admirados com aquilo ali, e Jesus ele reforça que a paz seja com vocês, que a paz esteja com vocês. Nós recebemos essa palavra, muitas vezes nós usamos essa palavra como uma saudação. Todos os dias nós cristãos usamos essa palavra como uma saudação, independente de qual igreja você congrega, de qual denominação você é, nós sempre usamos. Algumas igrejas usam paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, graça e paz. Nós, da Quadrangular, nós usamos apenas a palavra paz como uma saudação. E nós, quando nós falamos de uma forma mais completa, nós falamos paz seja contigo, quando é para uma pessoa. Ou quando é para um grupo de pessoas, a gente fala paz seja convosco. Essa é a nossa forma de cumprimentar. Nós seguimos esse modelo padrão aqui de Jesus, quando ele chega e ele diz paz seja com vocês, né? Paz seja convosco. Mas não importa a forma que você usa a saudação na igreja onde você congrega. Nós usamos essa saudação, só que nós precisamos entender que não é apenas uma saudação, não é apenas uma forma de cumprimentar alguém. É algo que nós estamos abrindo a nossa boca para profetizar. Nós estamos declarando sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta que a paz esteja com ela. E a paz que vem de Cristo, a paz que Ele nos dá. Exatamente a paz que está lá em João, capítulo 14, versículo 27, que Jesus disse assim: Deixo com vocês a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Jesus ele tinha falado isso antes da sua morte de cruz, ele já tinha prometido a paz para aquelas pessoas, para nós também, nós recebemos isso como uma promessa para a nossa vida. Antes da morte de cruz, ele já tinha dito: Eu vou para o Pai. Ele estava explicando para os discípulos, ele estava falando para o povo: Olha, não precisa vocês terem medo, porque a paz ela é o contrário do medo. Quando nós estamos com medo, nós não temos paz no nosso coração. E Jesus estava dizendo: Eu dou a paz para vocês. A paz que eu tenho, a paz que eu carrego em mim, do meu DNA, eu dou para vocês, eu transmito para vocês. Eu não dou uma paz como a do mundo. Muitas vezes nós queremos uma paz, só que a paz que o mundo tem para oferecer é uma paz vazia, passageira, vaga,
E quando nós recebemos a paz de Cristo dentro de nós, é uma paz completa, é uma paz que tira de nós todo medo, toda ansiedade, toda angústia. E é uma promessa de Jesus sobre as nossas vidas. Mas eu quero dar para vocês aqui nessa aula de hoje 3 dicas sobre como produzir a paz dentro de nós. Primeira dica, eu quero ler com vocês em Deuteronômio capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Faça aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo ocorrerá bem para vocês. E vocês entenderão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou a dar aos nossos antepassados. Aqui, Moisés está falando para o povo assim: nós temos uma promessa, nós temos uma boa terra para tomar posse. Nós precisamos de coisas aqui nessa terra para viver em paz, para viver bem, para ter tranquilidade. Nós precisamos das provisões. E muitas vezes nós não tomamos posse daquilo que é nosso, não tomamos posse das promessas que Deus tem para nos dar, não tomamos posse dessa boa terra, da prosperidade, da paz, por causa desse detalhe aqui. Ele diz assim, ó, faça aquilo que é bom e reto aos olhos do Senhor. Aquilo que é bom e reto, aquilo que é certo para Deus. E isso nos faz tomar posse daquilo que é nosso. Muitas vezes nós queremos viver fazendo as nossas vontades, as coisas do nosso jeito. Quando nós tomamos as nossas decisões e fazemos tudo de qualquer jeito, mas é o jeito que eu quero, o meu corpo, minhas regras, eu que mando, eu que decido. Ok, talvez você vai fazer coisas boas, justas e certas, mas talvez você vai fazer coisas da sua carnalidade, coisas que nós, como seres humanos, muitas vezes nós erramos. Então, aqui a palavra diz assim a respeito de obedecer cuidadosamente os mandamentos do Senhor, fazer aquilo que é justo e aquilo que é certo diante de Deus, não diante dos nossos olhos, não diante da nossa própria justiça. Um exemplo, vamos supor que você encontre em um lugar, em um banheiro público, uma maleta com US$ 1 milhão, por exemplo, né? Vamos supor que você encontrou e você vê alguém andando em volta, preocupado, ansioso, perguntando pelo dinheiro que perdeu, pela maleta que perdeu, e você sabe que é daquela pessoa. Você sabe que a pessoa que perdeu está procurando. E aí talvez você pense assim, mas essa pessoa é rica, né? Essa pessoa tem bilhões na conta, não precisa desse dinheiro, eu preciso mais. Será que isso é justo diante de Deus? Será que isso é bom? Será que isso é reto diante de Deus? O que você faria numa situação dessa? Você iria olhar para a sua necessidade? Você ia olhar para o que tanto de dinheiro, quanto isso mudaria a tua vida? Talvez você iria olhar para o que a outra pessoa não precisa, ela já tem muito, já tem bastante. Só que isso não é justo, porque o dinheiro não é seu. O dinheiro é daquela pessoa que perdeu, o dinheiro é daquela pessoa que está procurando. Então, quando nós queremos fazer as coisas segundo a nossa vontade, segundo a nossa percepção, segundo as nossas necessidades, e muitas vezes passando por cima das regras, passando por cima de um caráter que Deus espera de nós, isso é uma forma de não enxergar qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Tem muitas coisas que nós somos testados diariamente, em vários sentidos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós agimos, a nossa forma de decidir as coisas. Nem sempre a gente decide as coisas da forma que Deus gostaria que a gente decidisse. É por isso que é muito importante a gente analisar as nossas escolhas. A vida é feita de escolhas. Diariamente nós fazemos escolhas. Será que a gente tem conseguido pedir a opinião de Deus quando nós temos que tomar uma decisão? Será que a gente consegue falar, Senhor, qual é a melhor escolha? Qual é o bem que eu devo fazer? O que isso vai mudar na minha vida? Qual é a tua vontade? Qual é aquilo que o Senhor acha bom e certo? Será que a gente tem pedido a opinião de Deus nas nossas escolhas? E muitas vezes nós vivemos pecando, fazendo as coisas de qualquer jeito, e tudo tem uma consequência. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, aqui, quando a palavra diz assim, ó, faça aquilo que é bom e justo, reto aos olhos do Senhor, não aos meus olhos, não aos seus olhos, mas aquilo que é de acordo com a vontade de Deus.
Quando nós fazemos isso, nós tomamos posse de muitas coisas que Deus tem para nos dar. E a segunda dica sobre ter paz dentro do coração, produzir paz, está lá em Provérbios capítulo 14, versículo 30, que diz assim: A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Olha só, quero dar ênfase a 4 palavras: paz e saúde, inveja e câncer. Percebe a diferença? Quando nós temos paz dentro do nosso coração, nós temos saúde para o nosso corpo. E quando nós temos inveja, nós produzimos dores, enfermidades. Eu sei que existe uma grande ligação entre a nossa alma e nosso corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando a nossa alma ela consegue produzir paz dentro de nós, nós temos saúde. Nós temos saúde emocional, nós temos saúde física. Mas quando nós temos inveja de pessoas, a inveja ela é como um câncer, a inveja é como uma doença não apenas física, mas principalmente uma doença emocional. Uma pessoa que tem inveja da outra, ela tem um sentimento de inferioridade, mas um desejo de ser superior, um desejo de ser mais do que aquela pessoa. E aí a inveja faz ela questionar por que que aquela pessoa tem aquilo que eu gostaria de ter e não tenho. Então, esse tipo de comparação, você viver se comparando com pessoas, tanto você se diminuindo, sendo inferior a uma pessoa, quanto você querendo ter uma posição de superioridade, ser maior que aquela outra pessoa, o questionamento, porque ela tem e eu não tenho, esse tipo de sentimento, isso é inveja. E nós não precisamos disso. Deus tem promessas sobre as nossas vidas e nós precisamos produzir paz dentro do nosso coração. Quando nós ficamos invejando a prosperidade dos outros, nós estamos trazendo enfermidades para a nossa alma. E às vezes até mesmo para o nosso corpo físico, porque tem muitas coisas no nosso corpo físico que é um reflexo daquilo que está na nossa alma, é o reflexo daquilo que está no nosso emocional. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Para de ficar se comparando com as pessoas, para de querer achar que você merece aquilo que a outra pessoa tem. Esteja você produzindo paz dentro do seu coração, fazendo as coisas que é certo, fazendo as coisas que é justo, para você tomar posse das suas promessas, como nós lemos no versículo anterior, lá de Deuteronômio, onde você tem promessas para atingir, mas depende das suas atitudes, depende das suas escolhas. O que você está fazendo é bom, é reto aos olhos do Senhor? Então fique em paz, você vai tomar posse daquilo que é teu. Você vai ter as suas promessas sendo cumpridas. Não há necessidade de que você tenha inveja das outras pessoas. Então, esse um tema, assim, né? Uma dica, essa dica sobre não ter inveja, é exatamente porque se você sabe o que você está plantando, você sabe o que você vai colher. Então, espera o tempo. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus cumprir na sua vida as suas promessas. E a terceira dica para produzir paz está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 23 ao 25, que diz assim: Fique bem longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Olha que incrível! Evita discussões, saia do meio de brigas, não seja aquela pessoa briguenta. Se você tem paz dentro do seu coração, se a paz de Jesus está em você, se você não precisa andar em brigas e em contenda. Sabe aquela pessoa que só vive em guerra? Tudo para ela é motivo de briga, tudo é motivo de erguer a voz, tudo é motivo de estar xingando, amaldiçoando. Essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Esse não é o comportamento que Deus espera dos seus filhos. Aqui diz assim, ó, fique longe das discussões tolas, porque acaba em briga, sempre dá briga. Então, tem certas discussões tolas que não há necessidade de você se envolver. Não há necessidade de você querer rebater. Eu, por muitas vezes, já fiz isso, sabe? De entrar numa discussão, entrar numa briga. E me arrependi depois, porque só deu contenda, só deu briga.
Não há necessidade. Eu tenho buscado esse entendimento, essa maturidade em mim, para não entrar em discussões. Aconteceu alguma coisa, me falaram coisas que não me agradam, tal. Evitar discutir, evitar de ficar. Nem sempre eu preciso dar o meu ponto de vista. Por muitas vezes eu queria impor a minha razão, o meu jeito de pensar. Ah, mas eu tô certa. Ah, mas eu. E não vale a pena, só dá briga, só dá discussões. E aqui diz assim, ó, que o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Gente, não é fácil. Isso exige de nós um treinamento, porque nós brasileiros, nós temos uma cultura de falar o que a gente pensa, de querer pôr na mesa, querer brigar, sabe? Querer discutir. Nós não precisamos disso. Nós precisamos ser pessoas educadas, tratar as pessoas com educação. Aqui diz assim, ó, um mestre deve ser bom e paciente. Quando você corrige com delicadeza alguém, vamos supor que tenha uma necessidade de você colocar aquela pessoa no lugar, sabe? De responder algo que vá colocar limites naquela pessoa, porque há necessidade muitas vezes de pôr limites. Que você saiba fazer isso com educação, que você consiga, né? Que eu também busco isso em mim, que nós possamos ter esse tratamento de educação com delicadeza com as pessoas, porque Deus ele pode dar oportunidade para essa pessoa se arrepender e mudar e conhecer a verdade. Então nós vamos fazer a nossa parte. Se a gente sai brigando, discutindo, qual é o testemunho de cristão que a gente está dando? Tanto entre nós, cristãos, quanto com pessoas que ainda não são cristãos. Nós precisamos dar a eles esse testemunho, mostrar a paciência, mostrar dentro de nós a presença de Deus através das nossas atitudes. E para encerrar, eu quero ler com vocês em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha aqui, simplificando. Para de andar ansioso por qualquer coisa. Essa ansiedade, essa pressa, esse desespero de tudo e esse medo. Vai orar. Aqui diz assim: ó, antes faça o seu pedido conhecido diante de Deus. Será que essa aflição que você está tendo, você já levou diante de Deus? Você já foi lá orar? Você já foi conversar com Deus sobre isso? Você já fez conhecido esse pedido aí diante de Deus? Através da oração e súplica, que é orar e pedir, clamar, mas também com ações de graças. Não é chegar em Deus reclamando, não é chegar em Deus murmurando e batendo boca, olha, o Senhor faz para mim como se Deus fosse o nosso empregado. Com ações de graças, é dizer, Senhor, eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Ter a gratidão, louvar a Deus, levar as nossas orações, sim, deixar a ansiedade de lado. Em vez de ficar andando ansioso, vai lá e entrega na mão de Deus. Aí diz assim, ó, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sabe o que é exceder todo entendimento? É passar do limite. Quando passa do limite, é que excedeu. Então, a paz que excede, uma paz que passa do limite, uma paz que não é natural, né, que excede todo o entendimento. Não dá para entender essa paz. Ela guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Então, quando você deixa a sua ansiedade de lado e você vai orar e você leva a sua gratidão a Deus na sua oração, você faz Deus entender o que você está passando através de uma conversa, porque é isso que é a oração, uma conversa saudável com Deus, cheio de amor e gratidão. E aí essa paz ela vai transbordar dentro de você de uma forma inexplicável, de uma forma que não tem como entender, ela excede todo o entendimento. E essa paz ela vai guardar o teu coração e guardar os seus pensamentos, ok? Então pensa bastante nisso, reflita nesses dois versículos de Filipenses 4, o versículo 6 e o 7. E na próxima aula a gente continua, que Deus abençoe. A paz seja contigo, que a paz esteja sobre a sua vida em nome de Jesus.